irmãos, que alegria poder estar de volta nesta manhã tão gostosa. Queremos repartir uma palavra com os irmãos, mas primeiro que a paz seja convosco nesta manhã, que a alegria do Senhor possa inundar o nosso coração e possamos ter experiências novas com o Senhor. Eu queria repartir uma palavra que está no livro de profeta Isaías, capítulo 6. É um texto muito conhecido dos irmãos. Ouvimos muitas pregações a respeito desse tempo. Capítulo 6 de Isaías diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, essa palavra tem incomodado o meu coração no tempo de crise que vivemos. Hoje vivemos dias de crises na área da saúde, crise na mente, crise mental, crise espiritual. Vivemos crise no emocional. Hoje temos dificuldades, amados. Hoje o nosso país, as nossas vidas estão realmente difíceis. Como Paulo escreve a Timóteo, sobreviria dias difíceis. Estamos vivendo esses dias difíceis. Mas, amados, hoje a área financeira também tem crise. E a distribuição de renda no nosso país hoje é uma das piores mesmo do planeta Terra. Nós somos um país, amados, de grandes e ricas metrópoles, cidades inteiras, e dentro delas regiões mergulhadas na pobreza, filas para pegar alimentos, filas para pegar ajuda, grandes. Olha, amados, são grandes as dificuldades nossas. E nós vivemos num país de contrastes, um país de grandes universidades, mas a educação está parada, está tudo parado, está tudo fechado, onde 75% da população brasileira não tem capacidade de ler e interpretar o texto que leu, amados. Coisas terríveis. Nós somos o maior país cristão do mundo, mas também somos o maior país espírita do mundo. Ao mesmo tempo, o país tem índices terríveis, não é? Tem dificuldades nós vivemos. A igreja evangélica cresce, a igreja evangélica brasileira cresce muito,
mas não influencia, amados. Cresceu tanto, mas não transforma as vidas. E nem é instrumento de transformação. É para a gente pensar, amados. É para pensar o que a igreja em tempo de crise pode fazer. Então, amados, nós temos dificuldades. Estamos vivendo uma das crises mais medonhas da nossa história. As instituições estão desacreditadas. A classe mais desacreditada da nação ainda são os políticos, irmão. Quando você pensa que vai dar certo, quando você pensa que vai ser a solução, amados, aparecem problemas, há fortes indícios de corrupção instaladas nos poderes constituídos. Amados, que situação! Aqueles que foram eleitos para legislar, para governar, para julgar, estão muitas vezes em esquemas de corrupção, roubando o dinheiro que seria para a saúde, seria para alimentar os pobres, trazer progresso à nação. Mas o que fazer mediante tudo isso? Crises também é tempo de oportunidade, amados. E pensando, e precisamos olhar para a Bíblia, para tirar lições da história. A história bíblica nos dá muitos exemplos. Olha o texto que lemos de Isaías, também chamado o Evangelho do Antigo Testamento, porque Isaías fala mais de Jesus do que todos os outros profetas. Mas ele diz aqui no capítulo 6 que Judá está à beira do abismo. Era uma época de crise nacional. Uzias, o grande rei, estava morto. A maior esperança nacional estava morta. O país também estava em luto, como estamos agora. Que tipo de crise atingiu Judá? Mas o que fazer em tempo de crise? É isso que eu tenho pensado, irmãos. Isso que eu tenho refletido. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Na crise, precisamos olhar para cima, precisamos olhar para Deus e saber que Deus reina. Deus reina. O versículo 1 até o versículo 3 diz exatamente isso, que Deus está no seu sublime trono. Deus está no seu trono. As nossas crises não apanham Deus de surpresa. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Ele reina, Ele está reinando. Os céus governam, Ele governa a terra. É o céu que governa, irmão. É Deus que dirige a história. É Deus que dirige os destinos da humanidade. Não são os poderosos, mas é o Todo-Poderoso. Esta é a grande mensagem de Isaías para nós hoje. Esta é a grande mensagem do profeta. Deus está no trono. Não importa as crises, não importa a fúria desse vírus. Deus reina, Ele está no comando e Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, diz a palavra. Não se desespere. A palavra diz que nenhum fio do cabelo da sua cabeça poderá cair sem que Ele permita. Ele reina. Irmãos queridos, devemos olhar para cima, devemos olhar para o trono, devemos olhar como Isaías viu o trono. Deus está no seu trono. Precisamos saber também, além que Ele está no trono, Ele é santo. Ele é santo, santo. Quando a Bíblia diz santo, 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 Ele coloca Deus no seu devido lugar, no grau superlativo. Deus é majestoso, Ele é glorioso. Ninguém jamais pode ver a Deus. Ele habita em luz e Ele é inacessível, irmãos. A maior necessidade nossa hoje, da igreja hoje, é ter essa visão da majestade de Deus.
Eu tenho pensado nisso, queridos. Lembre disso, que esse mesmo Deus, grandioso, maravilhoso, e Ele é também generoso, porque Ele está dentro do meu coração, dentro do seu coração. Essa é a maior visão que devemos ter da majestade de Deus. Essa é a nossa necessidade hoje. Precisamos ter esse senso da glória de Deus. É impossível ter uma visão da glória de Deus sem se humilhar, sem colocar a cara no pó. Amados, sem se humilhar mesmo. Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós, o Deus que luta por mim e por você, de guerras, as guerras nossas pessoais. Ele batalha por nós, Ele se manifesta e age poderosamente em nosso favor, em favor do seu povo. Amados irmãos, que coisa boa é profetizar e falar bênçãos do Senhor para nós. Nós temos sido um povo abençoado. Na Vila Real nós temos tido exemplos de experiência, de testemunhos de irmãos sendo curados, irmãos. Irmãos, quantas bênçãos nós temos para contar. Quantas famílias foram libertas, foram livres deste vírus. Que coisa boa. Então nós temos que olhar para cima e reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele tem velado por mim e por você. Mas na crise também precisamos não olhar só para cima, mas olhar para dentro de nós. E sabemos que precisamos da misericórdia do Senhor. Minha irmã, meu irmão, precisamos ter essa visão pessoal da nossa real condição perante Deus. Precisamos ter uma visão profunda e angústia pelos nossos pecados. Isaías diz, ai de mim. Este ai de Isaías é um ai de dor, de lamento, de angústia, de tristeza profunda. Ele não chora apenas as consequências do seu pecado, mas ele lamenta porque seus lábios são impuros. Só tem um verdadeiro encontro com Deus quem consegue enxergar o seu pecado, a maldade do seu pecado. Quanto mais perto de Deus, mais se vê a tristeza do pecado. Irmãos, ai de mim, que tenho impuros lábios, habito no meio de um povo impuro, pecador. Temos que reconhecer, irmãos, quem somos perante Deus. Nesse tempo de pandemia, é um tempo abençoado de reclusão, para meditação, para pensar, para nós entendermos o que Deus quer realmente de nós. Precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia. Isaías diz, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías se incomoda com o pecado do seu povo. Ele não acha normal, como estamos achando, mas isso é normal. Amado, esse é o grande problema nosso. E é o grande papel do inimigo, é fazer você acostumar com coisas que não prestam, que coisas que não servem, que coisas que não são boas. O inimigo faz isso, mas todo mundo faz, mas você não faz. Você não é todo mundo, você foi liberto, você foi chamado por Deus. Então Isaías chora pelo seu pecado, ele chora pelo pecado da nação, ele geme de dores por causa da transgressão do seu povo. Ele não é um homem alinhado espiritualmente. Irmão, você não pode ficar longe, você precisa saber que há problemas, as feridas do seu povo estão doendo dentro do seu coração. Queridos, não podemos conformar com este mundo, diz a palavra. Precisamos ter uma visão diferente. Precisamos olhar para dentro de mim, dentro de nós,
precisamos ter uma visão também da graça perdoadora de Deus. Oh, meu querido, não há perdão se não houver confissão. Não há, hoje há muitos pregando a fé sem o arrependimento, a salvação sem a conversão. Por isso, temos mais pessoas fazendo adesão ao Evangelho do que conversão genuína. Deus é Deus que perdoa, mas você precisa confessar, você pode hoje ser transformado, o seu vocabulário pode mudar, as suas preferências podem mudar, o seu coração pode mudar, uma fonte de vida pode brotar dentro do seu interior. Você pode ter uma mente pura, você pode ter um coração puro, você pode ter um namoro puro, você pode ter um casamento puro, você pode ter uma vida de santidade. Oh, meu irmão, temos tantos exemplos da Bíblia. A mulher samaritana recebeu a nova vida. Zaqueu achou paz para o seu coração. A mulher pecadora foi perdoada. Bartimeu teve os seus olhos abertos. O leproso foi purificado. O ladrão da cruz foi recebido no paraíso. Cristo pode fazer de você hoje uma nova criatura. Nesse tempo de crise, é tempo também de oportunidades. Precisamos reconheça que você é pecador, que precisa desta graça, precisa dessa misericórdia, precisa desta bênção transformadora, que transforma, que muda. Amados, precisamos olhar para cima, precisamos olhar para dentro de nós, mas também na crise precisamos olhar para fora e ouvir o grande desafio e ver a necessidade do mundo. Ah, meu querido, o versículo 8 diz isso. A quem enviarei? Ah, meu querido, a vida com Deus é mais importante do que a vida para Deus. Vida vem antes do trabalho. Consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías viu a Deus, ele foi perdoado, é porque ele pôde ouvir o desafio de Deus. Só depois do arrependimento, para fazer a sua obra, ele foi chamado, mas depois de arrependido e ser liberto do pecado. Queridos, Deus trabalha em nós antes de ele pedir para nós trabalharmos através de nós. Primeiro ele trabalha em mim, depois através de mim. A adoração vem antes da missão, a santificação vem antes do serviço. Queridos, eu já estou partindo para a conclusão desta palavra. O Deus que salva é o mesmo Deus que chama para o serviço. Deus nos salvou para o seu serviço. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. Somos todos ramos da videira. Somos todos ovelhas do bom pastor. Somos todos ministros da reconciliação. Não feche os seus ouvidos, amado. Não endureça o seu coração. O campo é o mundo. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Deus te salvou, Deus nos salvou, não apenas para o seu louvor, mas também para a sua obra. Deus quer nos levar para o céu, mas para que você fosse um vaso de honra nas suas mãos, e levar o Evangelho aos pecadores, contar as boas notícias, contar a mensagem do Evangelho, que são boas novas. Isaías nos coloca nas mãos de Deus. Ele, nesta manhã, está te colocando nas mãos de Deus. Isaías se coloca nas mãos de Deus. O fogo começou a arder no seu peito. A brasa que estava queimando os seus lábios, ele se levantou e ele se dispôs e ele atende a palavra do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ô meu irmão, hoje há muitos desafios da igreja
nesse tempo de não podemos nos ajuntar, nos unir, toda a igreja, não é? Estamos abertos lá em oração toda terça-feira e toda quinta-feira às 19h30, 1 hora de oração, de palavra, de testemunhos. Irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos buscar a unidade da igreja, vamos continuar sendo um corpo. Irmãos, vamos buscar as coisas do Senhor. Hoje temos grandes desafios na escola, desafio no trabalho, desafio na família, desafio na empresa. Deus está chamando você nesse tempo de crise para ser bênção na sua casa, ser bênção na sua igreja. Deus está chamando você para levantar os olhos e pôr a mão no arado e não olhar para trás. O clamor dos céus cruza os séculos e chega até agora aos seus ouvidos. A quem enviarei? A quem irá por nós? Quem há de ir por nós? O apelo está feito. Isaías entendeu e diz prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você tenha essa decisão hoje. Se coloque nas mãos do Senhor, para Ele te usar, para Ele te abençoar. Sê tu uma bênção. Quero orar com você, irmão. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que mesmo nesse tempo de crise, o Senhor continua falando conosco. Eu quero te louvar pela vida da igreja, eu quero te louvar por aqueles remanescentes, por aqueles irmãos fiéis, que tem guardado a tua palavra, tem vivido a tua palavra. Fortalece a fé, fortalece o coração. Oh Deus, queremos, ó Pai, fazer a tua vontade, queremos fazer a tua obra, mas trabalhe em nós primeiro, Senhor, que sejamos bênção, e o teu nome nas nossas vidas, e o teu nome na nossa igreja será glorificado. Eu oro crendo, tomando posse, em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Graças a Deus.